Olá, sou Luciana Salles e vou vir contar para você como foi a minha experiência sobre a core biopsy, que é aquela biópsia que o mastologista pede quando tem algum tipo de nódulo. Tem core biopsy de outros lugares, mas no meu caso foi na mama. Então, na hora de eu agendar no laboratório, e gente, deve ser qualquer laboratório, tá? Não deve ser específico do meu. Se o seu for diferente, você me conta aqui nos comentários. Quando eu marquei, me falaram que eu tinha que ir com o acompanhante, que ele não poderia entrar no procedimento, mas ele poderia ficar esperando, porque eu não podia dirigir no dia, né? E nem fazer exercício físico. Mas não me falaram nada de banho, nada de outras coisas. Enfim, como é que foi a minha experiência? Eu entrei, pediram para eu tirar a blusa e o sutiã e colocar um avental virado para frente. Aí a moça, foram duas moças e o médico que ia entrar depois, né? Aí, assim, elas são cordiais, mas no limite normal, assim, não é? Cordiais, por favor, né? Mas se você conversa com elas, elas são mais carinhosas, carismáticas e, enfim, te dão mais atenção, parece. Então, eu sabendo disso, eu puxei conversa, perguntei do nome, pra dar uma descontraída, mas assim, pra eu ficar mais, pra elas conseguirem me acolher melhor, sabe? Aí eu não pedi acolhimento, mas eu dei um acolhimento e recebi de volta, né? A lei de vai e vem. A outra moça me perguntou algumas coisas. Outra coisa na recepção, não pediram para eu levar os exames anteriores, que eu não tinha exame, eu não tinha feito naquele laboratório. Aí chegou na recepção, na hora que eu fui acertar, né, e passar os exames, ela me pediu os exames anteriores. E aí o médico um dia falou pra mim assim, na primeira consulta, ele falou, você tem que começar a andar com seus exames na mão. Eu falei, andar? Eu não quero caminhar muito longe com essa história não, gente, eu quero que seja bom, né, caminhar. Aí ele perguntou se eu tinha os exames, e na minha, eu sou veterinária, então assim, quando eu pego um exame laudo, é legal ler no papel, né, mas quando o exame é imagem, né, tipo ultrassonografia de mama, ressonância de mama, mamografia, a gente, que é raio-x da mama, né, a gente é melhor ver na imagem num aparelho, né? Porque você consegue aumentar, diminuir, passar para lá e para cá, enfim, né? Procurar o que você tá precisando ali. Mas elas pediram para mim e elas imprimiram lá dentro os meus exames. Eu mandei por e-mail, tive que achar todos, mandei para ela por e-mail, né? Do meu celular por e-mail dela. Ela abriu lá, imprimiu para levar para o médico lá. O médico chegou, então olhou, pediu algumas imagens, que ela não imprime as imagens, só os laudos, né? Eu mostrei algumas imagens e, gente, eu sou da área da saúde e eu confundi os exames, ultrassom com ressonância, com mamografia, e aí ele me pediu outra coisa. Ele não fez uma cara ruim, tá, gente? Mas ele fez uma cara assim, tipo, nossa. Eu falei, desculpa. Eu falei, né? Desculpa, confundi os exames, porque ele pediu a mamografia, eu mostrei o ultrassom pra ele. Ele olhou com aquela cara, né? E aí ele falou pra mim que vai fazer vai anestesiar, né, com uma anestesia. No papel lá na frente estava escrito que a anestesia era tipo xilocaína, né, que é igual de dentista, que eu não ia sentir nada. Aí o que eu fui ver, né, é uma lâmina que eles amam, é um bisturi, né, nunca ninguém tinha passado um bisturi em mim. Primeira vez tem tudo pra sempre, sempre tem uma primeira vez, né. E aí ele tem uma pistolinha que evita o quê? De você ficar com uma agulha procurando o que você precisa, com a ajuda do ultrassom. Então essa pistolinha tem uma agulha que eles trocam a cada punção, e na minha eles fizeram 5 tirinhos nela. Você vai escutar um tiro, uma graça, né? Falou que eu ia escutar um tirinho, eu falei que eu estou acostumada a escutar tiro e tá tudo bem. As duas últimas em mim doeu, mas passou, muito louco isso. Doeu, depois não doeu mais. E aí, por que eu resolvi fazer esse vídeo? Pra vocês entenderem o que acontece com você. Porque aí depois que ele acabou, ele foi uma graça, ele que se tancou o sangue, não fez a biópsia e saiu andando, e a ajudante de sala que fez isso. Ele ficou apertando, ele limpou. Aí começou a limpar, eu falei, deve ter saído sangue. E deve ter saído mesmo, né? Você corta a pele e sai sangue, né? Aí ele limpou, fez pressão, e não ficou economizando pressão não, viu, gente? Ficou lá na pressão, bonitinho. Aí fez o curativo inicial e falou que eu podia me levantar. Aí eu me levantei e fui lá. Aí que vem a surpresa, que eu tô contando pra vocês isso antes.
A preparação para o exame, ela me falou o seguinte: olha, banho hoje da cintura para baixo. Ops, por que eles não me avisaram que eu tinha que tomar banho era sugerido tomar um banho direito, né, de manhã? Eu fiz, não sei por quê, né? Deus deve ter me avisado. Tomei um banhão da cabeça aos pés, lavei os cabelos, tudo. E aí eu fui pro exame. Aí eu falei, nossa, eu falei assim, não era hora de eu reclamar para eles, eu tô vindo aqui ajudar vocês que vão fazer esse exame para vocês terem melhor aproveitamento do dia, né? Achei que não ia doer nada, eles avisaram para levar um analgésico de preferência, se quisesse. Mas na hora não tava doendo, né? Aí ela me enfaixou, sabe aquelas faixas elásticas, né? Elásticas, mas de cor da pele, não aquelas de plastificadas, né? Aí ela passou tudo, fez os esparadrapo, vem um ganchinho, mas o ganchinho não dura muito, né? Então eu acho que ela nem usa, porque eu não olhei se tá o ganchinho, mas ela passou esparadrapo, né? Micropore, na verdade, no curativo e em volta dessa faixa para não sair. Eles falaram para não ir de sutiã com aro, com ferrinho, né? Eu fui sem um. Só que aí depois você tá com o peito amarrado, você fala o quê? Eu vou levar o sutiã na mão? Eu catei o sutiã e pus de volta dentro de mim, né? Pus em mim o sutiã. E ficou... Aí o que ela falou pra mim? Então, o banho de hoje é da cintura pra baixo. Você faz gelo de 1 hora. Oi, gente, se eu chegar de sair do lugar, fazer gelo de 1 hora, por que eles não fornecem um gelo ali, né? Ou fala pra levar um gelo, sei lá, né? Enfim, essa é outra dica, né? Leva um gelo no isopor. Que maluquice, né? Bom, a gente tem de veterinário, tem muito isopor, né? Mas tem lancheirinha de escola das crianças, tem essas coisas que você pode levar o gelo que você sai dali com o gelo, né? Eu já sei que em dentista tem uns gelinhos pequenininhos pra você colocar na boca, né? Eu não sei, esse laboratório resolveu não fornecer o gelo, então leve você o gelo ou pergunte sobre isso depois. Então, a intenção desse vídeo é te orientar a você ter um exame mais tranquilo possível, né? Independente do lugar onde você foi. Aí, gelo de 1 hora. Eu só lembrei do gelo de 1 hora, eu moro no Guarujá. Eu fui pra Santos fazer esse exame, eu voltei pro Guarujá, peguei minhas crianças, fui pra casa, peguei almoço, almocei, aí que eu fui lembrar de botar o gelo. Era tarde? Não sei, eu pus o gelo, eu não pus 1 hora, mas eu pus o gelo lá pra ajudar alguma coisa. Então tem o gelo, aí tem o sutiã que você vai fazer com ele, tem o banho. E aí ela falou assim, e 7 dias, aí vem a cereja do bolo, né? 7 dias de repouso. Oi? Como é que a pessoa não tem que se organizar para 7 dias de repouso? Se você for funcionária, você tem que organizar com o patrão. Se você for um funcionário responsável, já vai saber que você vai fazer um procedimento. Então, você tem que deixar tudo organizado. Olha, eu vou pegar testado de 7 dias. Agora, eu não sou funcionária, né? Eu sou a própria otária, que eu brinco, né? Eu sou profissional liberal. Então, eu trabalho para mim mesma. E aí, eu tive que me reorganizar. Como que eu consegui, né? Aí meu marido pegou metade das coisas que eu tinha para fazer, eu fazia as outras metade no computador. No dia mesmo que eu fiz o exame, que foi ontem, eu tinha 2 atendimentos. Era uma aplicação e uma acupuntura. Quer dizer, eu não ia mexer muito os braços, né? Eu fiz o tutor colocar o cachorro em cima e eu fiz meu procedimento. Mas eu desmarquei todos os atendimentos que eu tinha, porque aí eu tenho que parar, pensar, fazer exame clínico, e eu não achei confortável fazer isso. Eu achei que ia ser tão tranquilo pelas coisas que eu li, tudo que eu tinha yoga hoje de manhã, na sexta-feira, né? No dia seguinte de manhã, eu desmarquei porque estava bastante dolorido. E aí, o que eu fiz e funcionou pra mim, tá, gente? Eu não tô indicando isso pra ninguém, eu tô falando que funcionou pra mim. Eu fiz uma diluição que o Plus eu receito muito pros meus pacientes e o relato que eu tenho é dos tutores, né? Eu nunca tinha tido a oportunidade de usar uma arnica, né, na homeopatia. Eu sou homeopata. E aí eu falo, o quê? Eu vou fazer exatamente o que eu falaria para um cliente, né? Que não tá usando analgésico, foi um procedimento pequeno e a gente faz. Eu tomei homeopatia, né? Tomei a arnica aos glóbulos, depois eu fiz o plus dele. Então eu fiquei com o meu despertador a cada 5 minutos, tô tomando um gole, um copo, né? Eu pus as bolinhas que eu costumo fazer e eu não tô indicando, não tô receitando isso, tá? Tô falando o que eu fiz. E meninas e meninos que estão vendo esse vídeo para ajudar as esposas, ou as mães, ou as filhas, né? Funcionou muito para mim, eu dormi super bem. Outra coisa que ela me falou que era para deitar, não era para deitar do lado da punção, mas gente, pensa o seguinte, gravidade, se você deita para o outro lado, esse seu seio que foi puncionado, ele vai, cair. Né? Eu mesmo colocando, eu tenho um abraçador assim, né, numa almofada, eu mesmo abraçando, o seio não ficava para cima, ele ficava repuxando. Então a melhor posição, eu não sei se porque eu sou menor, era melhor colocar mesmo para baixo, né? Porque aí o outro seio não conseguia encostar naquele.
E aí você com o abraço ali, gente, era mais tranquilo de se fazer. Então, assim, eu não sei até que ponto eles passam as orientações, levando em consideração a história do paciente, né? E sim uma coisa de livro, né? Que eu falo que é diferente sentar do lado do paciente ou na frente do paciente. Enfim, então foi isso, gente. Se organize 7 dias para vocês ficarem de repouso ou não fazer nada de exercício, academia, tudo isso. Já se organiza. Se você puder fazer isso, se você for pegar atestado pro seu patrão, já se organiza para você fazer isso de uma forma responsável, já que não é uma emergência, né? Não foi uma urgência, não apareceu do dia para noite você fazer esse tipo de exame. Você já vai ter marcado. Tome banho de manhã, né? E aí a orientação foi 24 horas, tira a faixa, tira o curativo, lava com água e sabão e mantém o repouso por mais 6 dias. Leva o gelo, se organiza 7 dias, lava o seu cabelo um dia antes, né? Pra você não ter que ficar fazendo exercício físico com a mão pro lado de cima. Toma um analgésico sim pra você não ficar... A gente já tá numa situação tão vulnerável, né? Tipo assim, será que é? Será que não é? Será que vai acontecer? Vou perder meu cabelo, vou morrer. Então, assim, é mais um cuidado pra que você vai sentir dor nesse momento. Então, procura que você vai ficar mais confortável. Se é com analgésico, né? Anti-inflamatório, analgésico, se é com homeopatia, se é com acupuntura, com moxa, mas faça alguma coisa a respeito disso. Isso é a minha dica para vocês, né? Pergunte tudo isso no exame antes de porque eles me entregaram todos que estou falando para vocês, eles me entregaram lá, só que aí tinha coisa que eu tinha que ter organizado antes. Então esse vídeo foi para ajudar você a fazer esse exame de core biópsia mais tranquilo possível.